Olá, muito bom dia, amigos, companheiros Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada falamos a respeito de bodas de Caná, multiplicação dos pães, e os fermentos fariseus. E todos esses supostos milagres que Jesus havia feito, todos eles os discípulos levaram para o lado material da coisa. Jesus sempre tentando colocar para eles ensinamentos do mundo espiritual, mas os discípulos ainda não tinham a perspectiva de ilusão de Jesus. Então eles ainda tinham a visão, do nosso modo, do nosso terreno. Então quando Jesus falava de fermento, falava de pão, era tudo multiplicação de pães. E na realidade não era. Jesus estava falando que quando os pães eram suficientes, era porque o pessoal que estava ali para ouvi-lo não estava à procura do pão material, e sim à procura do pão do céu. Quando Jesus falou para os discípulos, dá-lhes o de comer, os discípulos falaram, mas nós só temos 4 peixes, 2 pães. Então, dá-lhes conhecimento, multiplique o que eu vos ensinei. Hoje falaremos dentro do capítulo 15 ainda, estamos acabando o capítulo 15. Hoje falaremos do item 52 ao item 56. A tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado. Constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que pouca credibilidade pública transformou em fatos materiais. Em todos os fenômenos que nós vimos, seja de cura, de magnetismo, ressaltamos a grandeza de Jesus, que desceu das esferas mais altas para nos ensinar o caminho reto. Através do nosso livre-arbítrio, sabemos distinguir entre o bem e o mal, o certo do errado. Pois bem, como um ser dessa magnitude iria estar sujeito às tentações? Espera aí, Jesus não estava no mesmo nível que nós, ou seja, no mundo de expiações e provas. Jesus já venceu essa situação faz tempo. Jesus é como se fosse um PhD descendo ao primeiro ano para ensinar a caligrafia ou alfabetização. Era uma pessoa de muito conhecimento, de muita moral, de muita evolução. Como que ele estaria sujeito a tentações? Nós teimamos em nos comparar ainda com Jesus. Nós ainda estamos sujeitos a erros, a sermos induzidos por espíritos de classe A ou B. E Jesus sabia melhor que ninguém dessa condição. Compreender melhor os ensinos que foram dados. Aprendemos que o demônio, na sua essência, na acepção da palavra, ele não existe. O que existe, sim, são espíritos que ainda não abriram os olhos para a lei de amor. Na prece de Cáritas, uma prece muito linda. Quem não conhece, procure, que é uma prece maravilhosa. O Cáritas coloca, que piedade, meu Deus, ele pede piedade, meu Deus, para aquele que ainda não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. O bem sempre vence sobre o mal. Isso não é historinha de filme, que o bem sempre vence no final. Isso é realidade. Contra o mal, somente o bem. Não se vence o mal com o mal, somente com o bem. Agora, o mal não vai vencer o bem com o mal. Porque Deus está acima de tudo. E Deus é todo amor.
Qual espírito aqui, que envolto no plano terra aqui, teria tamanha arrogância de sugestionar aquele que conhecia o poder que tinha Jesus? Adora-me, que te darei todos os remos da terra. Foi o que o demônio falou para Jesus, né? Remos da terra? O que Jesus queria? O que Jesus ia necessitar das coisas da terra? O próprio Mestre nos ensinou o desapego, as coisas simples. Ele veio simples, nos ensinou a orar e vigiar, justamente com o Pai Nosso, né? Para que não caiamos em tentação. Nós, sim, habitantes do planeta Terra, planeta de provas e expiações, necessitamos estar atentos aos convites que nos levam aos atalhos da vida, ao modo mais fácil de vencer. Interessante, não é? Hoje, a maioria dos golpes que nós vemos aplicado na sociedade aí, como que é aplicado? Todos eles estão aguçando o apetite voraz de aquisição, do orgulho, da coisa fácil, de levar vantagem sobre alguma coisa de maneira mais fácil e tirando sempre vantagem econômica. O orgulho, a cobiça, nos deixando cegos para as armadilhas desses criminosos. Nós estamos sujeitos a isso. Cristo não. Enquanto esteve na terra, Jesus estava muito acima de nós. Pensai bem os ensinamentos que o Evangelho contém. Sabei distinguir o que está escrito no próprio sentido ali, ou em sentido figurado. Como sempre estamos pedindo, submetei tudo à lei de raciocínio. Jesus não estava à mercê de espíritos inferiores. Na sequência, em Mateus 27, né, e subsequentes, tem os prodígios que aconteceram na morte de Jesus. A parábola é muito grande, a gente resumiu, né? Ora, desde a hora sexta até a hora nona, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. Olha lá, sono da morte, ressuscitaram. E saindo de seus túmulos, após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Jesus nasceu entre nós de maneira muito simples, sem nenhum espetáculo ou algo do tipo maravilhoso. Escolheu para seus multiplicadores pessoas simples, pescadores. Viveu assim, amando e não perdendo a oportunidade de ensinar. Será que no momento da sua partida ele ia ser diferente? Será que no momento da sua partida ele irá produzir espetáculos para anunciar o seu retorno ao mundo espiritual? Claro que não. Jesus foi o primeiro a respeitar as leis naturais. Terra e trevas, durante horas, né? Não haviam normais, não eram normais naquela região. Aquela região não era normal ter trevas, tremor de terras. Será que Jesus iria provocar isso só para chamar a atenção? Jesus iria contra o clima local e provocar esses fenômenos? Para quê? Sua vida foi transparente, não necessitava de espetáculos para anunciar seu desencarne. Lógico que a atmosfera estava envolta de fluidos salutares, pois um ser de muita luz estava completando sua missão de trazer à Terra a lei de amor, dar seguimento à providência divina com a segunda revelação, já que Moisés havia sido a primeira. Fica claro que essas energias permitiram que algumas pessoas, né, tivessem algumas visões, o que foi confundido com os mortos que ressuscitaram. Seus discípulos, como nós falamos, ainda pouco adiantados, poucos esclarecidos, apegados ainda ao material, pois em muitas passagens falamos, né, que eles visualizavam mais a parte material do que a espiritual. Todos os fatos que ocorreram naquela data, todos eles foram atribuídos ao desencarne de Jesus.
Fatos que, se não tivesse o desencarne de Jesus, não seria notado, teria passado despercebido. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que o entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.